Salve, salve, galerinha! Muito boa tarde. Agora é hora de revisar mesmo. Esse é o nosso penúltimo programa Foca no Enem e a nossa missão é auxiliar na conquista da tão sonhada vaga na universidade. Olha só, a maioria dos candidatos é mulher e representa os 59,5% do total de inscritos, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Outro dado importante é o percentual de pessoas com mais de 30 anos que farão a prova. Eles representam 11,6% do total. Além disso, há também aquela faixa etária menor do que a esperada. São conhecidos como os treineiros. Eles equivalem a 12,1% dos inscritos e geralmente fazem a prova aí para testar os conhecimentos e começar a treinar para os anos seguintes, aqueles anos que valem de verdade. Lembrando que as provas deste domingo amanhã serão linguagens e códigos e suas tecnologias, redação, ciências humanas e suas tecnologias. Então, vamos revisar? Para revisar, você já sabe, a gente vai receber aqui os professores do Foco Vestibulares. Vem para cá, meninos. Todos hoje a gente vai receber todo mundo junto, né? Bem-vindos. 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 Vocês comandam a aula, né? Entra mais um pouquinho, professores. Aí, show de bola. Quem vai começar hoje? Motinha. Vamos lá. Tá lá no lugar errado, né? Vamos começar. Não tem problema não, fica à vontade. Vamos lá, Motinha, com você. Vamos lá, hoje a gente preparou aqueles assuntos que mais vêm se apresentando na prova do Enem, né? Então, o que acontece? Essas temáticas são 5, que elas se apresentam de formas diversas. E a gente não sabe exatamente do que é a questão, se era de história, se era de sociologia, se era de filosofia, se era de geografia. Então, vamos partir para elas sem delongas, que eu acho que é isso que o pessoal quer saber hoje, né? Vamos lá? O primeiro slide nosso, então, ele vai... Vamos passar o slide, por gentileza. Próximo slide, aí, ciências humanas, vamos identidade lá. e cultura. Então, identidade e cultura. Então, nessa competência é avaliado o nível ético e de compreensão do aluno quanto às diferentes formações culturais e identidade dos povos e o valor que ele dá a essas questões. Ou seja, então, como é que isso aparece dentro das questões? Nós temos aqui a formação étnica brasileira. Sempre tem questões envolvendo o quê? O nativo, o branco e o negro. E como essa mistura vai formar o povo brasileiro? Patrimônio cultural. Todo ano tem uma questão de patrimônio cultural. Patrimônio cultural pode ser material ou imaterial. O imaterial, uma receita, né, uma dança, e o material, uma construção, por exemplo. Identidade nacional. Questão de identidade nacional, trabalhar os símbolos nacionais podem aparecer esse ano, inclusive com essa nova ordenação de um Enem que pode ser que venha um pouco mais tradicional. Não é não, Anderson? Exatamente. Eu concordo contigo, né? E assim, voltando para um contexto mais geral e aproveitando o que o Motinha falou, que é difícil identificar na prova qual é a disciplina que atende a questão, né? A gente tem que focar nos conceitos, porque esses conceitos são interdisciplinares. Por exemplo, etnocentrismo. Etnocentrismo é um problema mundial hoje, porque é a forma que as pessoas tendem a olhar para outras culturas tomando a sua como parâmetro. Ou seja, isso gera dois conflitos aqui que a gente colocou, de alteridade, que é um exercício necessário, que é a compreensão do outro, tá certo? É tentar enxergar o mundo a partir do olhar do outro, como também pode gerar um problema da xenofobia. Olha só, a xenofobia já é ter essa visão falsa, né, da outra cultura, essa visão preconceituosa. Daí o etnocentrismo gerar esses dois problemas, esses dois conceitos de alteridade, que é um exercício, e de xenofobia, que é ser evitado. Isso também... Só em cima disso da ideia da xenofobia, né, que a geografia vai trabalhar lá na parte de migrações, né, dentro dos resultados das migrações, a não aceitação desse grupo que chega por quem está no território. Nós temos casos muito bem conhecidos na Europa, vale a pena então você procurar na internet algumas reportagens que falem dessa rejeição de parte da população de quem chega. Nós temos também um caso acontecendo nos Estados Unidos, nós temos no Brasil também. Então, esse entendimento da xenofobia lá no assunto de geografia de imigração, ele é muito importante. Exatamente. E aqui, olha, tomando também um contexto da geografia, né, que é o da globalização, a gente pode ver como hoje, no nosso mundo, as subculturas urbanas estão cada vez mais misturadas. Por exemplo, aqui no Brasil nós podemos identificar subculturas características do povo oriental. Otakus, por exemplo, nós podemos identificar
na Europa, algumas subculturas também dessa origem oriental, né? Aqueles problemas étnicos e culturais que estão chegando na França. Enfim, conflitos geracionais, outro problema que o Enem gosta de abordar. Como as gerações atuais estão em conflito com as gerações anteriores, porque a cultura tem mudado, através da indústria de massa, né, da indústria cultural, as pessoas têm consumido outros objetos e isso gera um confronto. Hoje, por exemplo, nós estamos tendo pessoas que conseguem sobreviver na nossa sociedade, que lembram da época que não existia nem TV. Estão tendo que se adaptar a esse novo contexto, né? Então, as questões de sociologia, de ciências humanas em geral, gostam de abordar esse contexto, beleza? Uso da tecnologia. Uso da tecnologia, exatamente. Como que as tecnologias elas estão impactando, transformando, modificando as relações sociais, as relações entre territórios. Então, vale a pena você aí, terminada a aula, né, procurar ali na internet e aprofundar um pouquinho mais esse conceito. E só para fechar esse slide aqui, tá certo, gente? Último tópico ali, indústria cultural, pesquisem os pensadores da Escola de Frankfurt. Costumam ser abordados ano a ano, entre eles Adorno, Horkheim, Walter Benjamin, Herbert Marcuse. Bem, todo ano algum deles está fazendo Repete os pensadores, por gentileza, professor. Adorno, Horkheim, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Habermas, esse cai muito, tá certo? E assim por diante. Uma dica que a gente pode fazer aí, já está em casa, vai na internet logo em seguida, digite indústria cultural, digite o nome desse filósofo. Não se preocupe não, o digitador lá conserta o erro que você provocar no nome do cidadão. Procure frases dele, porque pelas frases você vai conseguir compreender a ideia, e compreendendo a ideia facilita o entendimento na hora de resolver a questão. Vamos para o próximo? Vamos embora, Motinha. Próximo slide aí. Território. E aqui é uma brincadeira que a geografia gosta. Território é a expressão grande da geografia. O que é que nós vamos ter aqui, gente? Território é aonde a sociedade está e se realiza e onde a gente vai ter as relações de poder. E como é que eu posso apresentar essas relações de dominação do território? Nós temos aqui o primeiro exemplo, cartografia. A cartografia é um elemento utilizado pela geografia que busca representar uma dada realidade. Eu não conheço o Brasil inteiro e, ao mesmo tempo, conheço quando eu olho um mapa. Eu tenho informações detalhadas sobre o que o Brasil está fazendo e realizando. Então, quando você estiver aí revisando seu assunto de cartografia, cuidado com aquele terminho projeções cartográficas. Cai bastante no Enem, dá uma olhadinha logo depois da aula, quais são as projeções cartográficas, quais as características dela, porque o Enem vem cobrando muito isso. Nós, inclusive, falamos de projeções cartográficas na nossa aula na TV, que quem tiver em casa pode acessar em focanoenem.op9.com.br e rever a aula, né? Perfeito. Porque lá tiveram dicas sobre projeções cartográficas. Além de você pesquisar aí no Google, como o professor falou, você também pode acessar as nossas aulas antigas, porque lá tem aula de todos os professores com esses tópicos, só que mais com um aprofundamento maior, né? Como é que a questão Inclusive, eu trata. lembro que projeções cartográficas nós falamos muito bem, basta entrar lá no nosso site, dar uma olhada na aula do professor. Perfeito. Então, reveja aí essas projeções, reveja nossas aulas, pesquisa. Em cima disso, da ideia de território, nós temos o quê? As fronteiras. Uma vez que a gente está tratando com o poder, a fronteira é o limite desses poderes, certo? A gente tem fronteira entre países, fronteira entre sociedades, entre grupos étnicos. Então, tem vários níveis de fronteira. Também vale a pena você pesquisar na internet aí fronteiras. Como é que o Enem gosta de trabalhar a ideia de fronteira? Os conflitos que nós vamos encontrar nas fronteiras. Então, vale a pena você pesquisar aí os principais conflitos no mundo, só para ter uma noção entre eles, que é exatamente o que a gente está tratando aqui, o conflito por territórios. O conflito maior, o mais cobrado na prova de Enem, vale a pena também você procurar uma reportagem que fale sobre o conflito Israel e Palestina, certo? Vale a pena, gente, você dar uma olhada nesse conflito. Ele já tem muitos anos aí de acontecimento, tem muitas reportagens e muito senso comum. Cuidado, senso comum é aquela informação que meus amigos me passam, mas que não necessariamente está correta. Então, vale a pena você dar uma olhadinha no que é aquela disputa por território, há questões que envolvem ali políticas religiosas, geopolíticas, interesses americanos, interesses russos, interesses chineses. O mix ali é muito grande. Belezinha?
E aí a gente parte para a colonização e conquista. Afinal de contas, ainda envolvendo a questão de território, é fundamental nós lembrarmos uma outra situação importante, né? Que situação é essa? Vamos lá. O Brasil, afinal, nós tínhamos habitantes aqui dentro do Brasil e eles eram os nativos, eles eram os índios. Então, nós fomos descobertos ou conquistados? Nós fomos conquistados. Essa é a grande verdade. Então, quando se trata da discussão de colonização e conquista, nós temos que tratar primeiro a conquista e depois a colonização. Tá? Então, o que é interessante? Nós tínhamos 4 grandes troncos linguísticos indígenas dentro do Brasil: Tupi, Aruac, Jé e Caribe. E o Enem, ano a ano, ele vem trazendo a problemática do nativo dentro da sua prova. Partindo do século XV e XVI, que é o século da colonização a partir das grandes navegações, para o século XIX, que já muda a dinâmica desse processo de dominação territorial de um país mais desenvolvido sobre uma área não desenvolvida, nós temos o imperialismo ou o neocolonialismo. E o que seria isso? Seria um novo modelo colonial. A nação que exerce influência não é necessariamente a dona do território. E aí, o que nós vamos ter como áreas de influência, áreas que vão receber a influência das nações industrializadas europeias, que buscam mercado consumidor e que buscam fornecedor de matéria-prima, principalmente o hemisfério sul. A América Latina, menos, mas a África e a Ásia sofrem muito com o projeto neocolonial. Esse projeto neocolonial do século XIX, ele vai se manter durante, inclusive, o século XX. Nós temos, por exemplo, a questão do apartheid na África do Sul, com Nelson Mandela, um dos líderes, né, de um movimento contra essa dominação branca que há dentro da África do Sul, país que se libertou desse regime há muito pouco tempo. Os blocos econômicos, eu convido o professor Marcelo, né, Marcelo? Aqui a gente tem uma percepção seguinte: ao longo do século passado nós tivemos um grande evento, que foi o quê? A Guerra Fria. Certo? A Guerra Fria, que foi aquele momento onde o mundo ficou dividido, vamos lá, entre 2 países. 2 países exerceram influência sobre o território global. Essa influência ao longo do período da Guerra Fria se estende até os anos 90, cuidado com a data, 89. Estamos em 2019, anozinho fechado, 89, queda do Muro de Berlim. Então vale você pegar um pouco as referências daquele contexto que vai simbolizar o fim da Guerra Fria. E, terminando a Guerra Fria, aquele momento, ou você era América, ou você era União Soviética, ou você era capitalista, ou você era socialista. O mundo agora é todo ele capitalista. E uma vez que todo mundo se transforma em capitalista, como que os países vão concorrer entre si dentro dessa sociedade capitalista, dentro desse novo mundo? Um arranjo por blocos econômicos foi uma saída. Blocos econômicos nascem antes. Nós temos ali a Benelux, né, no surgimento, do nascedouro do que viria a ser, então, a União Europeia. Mas os blocos, como a gente trata hoje, eles são muito mais aqui, dessa nova fase pós-Guerra Fria, que também é uma forma, né, Motinha, onde a gente tem as grandes potências ainda influenciando, certo, potências menores. Ou seja, eu tenho aqui Brasil e os seus satélites fazendo aqui o Mercosul, eu tenho aqui Estados Unidos e os seus satélites ali fazendo o NAFTA, eu tenho aqui a União Europeia e os seus satélites da Alemanha fazendo, então, a própria União Europeia, tá? Então, a gente tem aqui outro ponto para trabalhar dentro da ideia dos blocos, dentro da ideia dos territórios, é as questões migratórias que a gente já citou, né, rapidamente, quando a gente falou com o Anderson. Né, Anderson? O que é que a gente tem para ver aí a respeito dessas questões migratórias? Olha só, professor, a gente compreende, né, que o século XXI, assim como o século XX, é resultado de toda uma construção histórica, né? Por exemplo, você mencionou agora há pouco a Guerra Fria, e a gente compreende que o nosso momento histórico é resultado dessa ressaca pós-Guerra Fria. O que é que está acontecendo hoje? Né? Por questões políticas e, sobretudo, por questões econômicas, nós temos esse terceiro quadro aqui, olha, questões migratórias, conflitos étnicos e choque civilizacional. Olha só o que vem acontecendo. Pessoas saindo do Oriente Médio para a Europa, pessoas saindo da América Latina para a Europa, Estados Unidos. E o que é que está acontecendo, né? Precarização do trabalho, choque de culturas também, né? Dentro desse choque civilizacional, pessoas não se aceitando. E aí nós temos um problema muito grande nesse contexto atual. Pensadores como Hannah Arendt, Slavoj Žižek,
tá certo? George e o Agamben têm se dedicado, e se dedicaram, né, no caso da Hannah Arendt, que já morreu há algum tempo, a compreender esse novo contexto, de como as pessoas, né, estão entrando em conflito em busca da sobrevivência, batalhando por postos de trabalho, mas também, né, entrando em conflito naquilo que se define enquanto seres humanos, que é a sua etnia. E assim, esse contexto aqui, ó, geográfico, histórico, sociológico, cai muito no Enem, tá certo? Então fique ligado nesses pensadores, Slavoj Zizek, Hannah Arendt. A ideia da choque-civilização também é interessante se observar o que a gente chama por Ocidente e Oriente. Muita atenção aí com esses termos, né? O Ocidente está falando de nós, cultura aqui judaico-cristã, herança aqui grega. Nós temos esse nosso mundo. Nós temos outro mundo que a gente recebe também da internet, um mundo islâmico, que é uma realidade completamente diferente da nossa, política, social. E a forma como nos é apresentado essa realidade tem construído dentro do chamado mundo ocidental uma visão de que todo árabe é terrorista. Exato. Cuidado com essa percepção. Deixa eu pedir uma dica rápida dos três, que a gente vai para o intervalo. Motinha entra no cenário. Uma dica rápida dos três, uma dica foco de cada um. Sua, Motinha. Vamos lá, prestar sempre muita atenção na interpretação do texto, isso é fundamental. E sempre prestar um grande cuidado ao comando da questão, aquilo que a questão pede. Muitas vezes não é a sua opinião, não é o seu conhecimento. Muitas vezes ele quer o que está contido no texto, muitas vezes ele quer uma interpretação direta do autor e não a sua visão sobre aquele assunto. Então, cuidado, o comando da questão, o que vai exigir de você aquilo que tem na alternativa correta. Leitura e interpretação, gráfico, textos e mapas, a resposta tende a estar lá dentro do gráfico, do texto e do mapa. Então, tenham bastante atenção, leiam com cuidado, relembre dos conceitos que estão sendo apresentados ali naquela questão. A resposta está lá dentro, pessoal. Você vai ficar em dúvida em duas, eu sei disso. Aí você vai voltar para o texto, para o gráfico, reler, interpretar e poder marcar a alternativa correta. O que eu posso dizer é, a gente passa o ano estudando história da filosofia, vendo os principais sociólogos, mas não se engane. Vez ou outra tem lá uma citação de algum sociólogo, de algum filósofo, mas o enunciado da questão não pede nada sobre o pensamento daquele cara, daquela pensadora. Então foque no comando da questão, preste atenção na delimitação do conceito abordado e daí parta para entender o contexto, beleza? Então não se engane com os pensadores, delimite o conceito abordado na questão. Sucesso! Obrigado, professores. Não sai daí, no próximo bloco a gente vai revisar a linguagem com os professores do Foco Vestibulares. A gente volta já e aproveita o intervalo e acessa focanoenem.top9.com.br. 2 minutos a gente está de volta, não sai daí. Estamos de volta com o Foca no Enem, a gente vai continuar a nossa revisão já, só que antes eu tenho um recado para você. Você já imaginou estudar em um cursinho com diferenciais que vão fazer você ganhar o preparo que precisa para atingir aquela nota 1000? Estamos falando do Foco Vestibulares. Só o Foco Vestibulares oferece, além de uma equipe vencedora, conforto, segurança e muito mais para você. O Foco Vestibulares tem 2 unidades, uma no Shopping Estação, na Zona Norte, e outra no Shopping Cidade Jardim, na Zona Sul, em Natal. Ou seja, tem sempre um Foco Vestibulares pertinho de você. Por isso, venha se preparar conosco, venha fazer parte de uma turma vencedora. Matricule-se agora, é só você ligar 849-9667-0200. Foco Vestibulares, acertando sempre na aprovação. Um beijo para todos os alunos, para toda a turma do Foco, muito obrigado pelo carinho. Deixa eu receber agora o professor Pedro e o professor Popó. Eita, ficaram ali, quem entra primeiro, quem não entra. Bem-vindo, Popó. Bem-vindo, Pedro. Vamos embora. Quem vai começar a nossa segunda parte? Você, Popó. Os dois. Os dois. É tudo junto e misturado. Coloca o slide aí para os meninos tocarem junto e misturado aqui nessa revisão. Linguagens agora, né? Isso. O que estudar em linguagens no Enem 2019? Respondam, professores. Bem, boa tarde a todos, alunos aqui do Foco e todos os alunos, né, que estão percorrendo essa jornada aí toda para o Enem 2019. Então é o seguinte, o que estudar em linguagens para 2019? Olha só, o componente, né, de linguagens ele é formado por variados componentes, tá? E o aluno deve ter várias habilidades para, assim, continuar esse seu estudo de maneira mais pontual e não
ter uma forma de estudar tudo e basicamente cair poucas relações, né, dentro da prova, que ele venha a se perder dentro do seu estudo. Bem, aqui a gente olha o seguinte, os tópicos que mais caem em língua portuguesa, tá? Variação linguística, interpretação de texto, gênero textual e argumentação. A gente vai ficar aqui um pouco para verificar o seguinte, variação linguística, ele cai em média umas 4, 5 questões todos os anos, então é um tópico que você deve analisar de maneira bem interessante. A própria interpretação de texto, como a gente viu, né, a gente vai ver na aula de humanas também, pelos nossos professores, ela está inserida também na área de humanas, está inserida na área de exatas, está inserida em todo o contexto e principalmente na relação de linguagem e redação também, tá? Gêneros textuais. E gêneros textuais, basicamente, é boa parte da prova, tá? E você deve estudar todos os tipos de gêneros, das esferas acadêmicas, publicitárias e assim sucessivamente, tá? E a argumentação, a gente vai ficar aqui um pouco com o professor Pedro. Não, e vamos lembrar o seguinte, Paulanço, também. Sim. A gente, quando conversa sobre variação, nós sempre lembramos que na prova de linguagens existem algumas abordagens da variação de linguagem que mais são recorrentes. Por exemplo, a gente sempre tem a variação histórica, a gente sempre tem a variação social, a gente sempre também tem a variação linguística abordada pela questão do vestir, da vestimenta, dos movimentos sociais, assim, a gente sempre lembra daquela questão que estava, inclusive, na nossa aula de humanas, nossa primeira aula, que era a questão que trazia a comparação entre a vestimenta da Maria Bonita e o traje da Zuzu Ângel. Então, a gente sempre tem esses tipos de abordagem na variação. A gente sempre aborda, por exemplo, os textos do Guimarães já são corriqueiros, trazendo essas diferenças regionais na variação de linguagem. A gente tem lá Sagarana e tudo mais. A gente sempre tem também, por exemplo, de vez em quando, alguns textos de João Cabral de Melo Neto fazendo essa abordagem. Então, é sempre interessante a gente lembrar que a variação, apesar de muito abrangente, tem suas especificidades a serem cobradas e já é recorrente esses 3 recortes: a variação histórica, a variação social e essa variação que está no vestir, nas vestimentas, enfim. Isso. E um tópico aqui que a gente deve verificar bem nas questões de língua portuguesa, né? A variação da norma culta e da norma padrão, elas estabelecem muitas questões, tá? Elas aparecem muitas questões. Então, assim, mais ou menos umas 4 ou 5 questões sobre norma culta e a norma coloquial, certo? Então, verificar esse ponto que é muito importante. Os dois. Há uma preocupação muito grande sobre o tema da redação. Sim. Né? Há sempre essa preocupação. Qual o tema da redação? O que vai cair na redação? Vocês poderiam apostar em algumas possibilidades? Eu sei que a prova vai ter uma mudança, muito se fala, né, que a prova vai ter vai vir uma prova diferente da que se conhece nos últimos anos, mas vocês apostariam em alguns temas? A gente aqui no Foca no Enem, a gente costuma brincar que nos últimos anos nós sempre acertamos o tema da redação. Pelo menos em alguma aula o tema foi falado, olha, isso aqui é um tema importante, é um tema que pode cair, e nos últimos anos os temas que nós falamos aqui acabou sendo o tema da prova. Vocês costumam arriscar alguma coisa para amanhã, professores? Vamos lá. Obviamente que nós temos sempre algumas escolhas pessoais que, enfim, demonstram um indicativo da prova. Então, por exemplo, a questão do indivíduo e a tecnologia sempre pode ser abordado, as questões ambientais sempre podem aparecer, a própria questão indígena, que há muito tempo já vem sendo pensado, mas como você acabou de dizer, a gente vai ter uma mudança na prova. Então, especificamente, fica até difícil a gente estabelecer essa relação. Mas, obviamente, alcoolismo, juventude, as relações individuais, educação, tecnologia, todas são questões e, principalmente, não esqueçamos, a questão da identidade nacional. São sempre questões que perpassam a urgência do momento. Mas a gente tem que lembrar outra coisa. E o aluno do Foco, ele sempre está bem antenado nisso. Para além do tema, para além do recorte específico, nós temos outra coisa, que é a capacidade do aluno e do nosso aluno tem essa construção anual, que é
ter a capacidade e a habilidade de construir um texto independentemente do tema. O que o Enem cobra do aluno que vai escrever é sua capacidade de fazer uma análise crítica, de construir relações com repertórios literários, principalmente filosóficos. É só a gente lembrar que todas as notas 1000 do ano passado tiveram algum repertório filosófico, então é urgente essa capacidade do aluno em fazer relações, relacionar o que vem ao recorte, que cada vez mais está vindo específico e existe uma necessidade de obediência a ele, não dá para tratar simplesmente sobre o tema completo e não obedecer o recorte, né, Popó? E assim, é necessário que o aluno consiga estabelecer uma relação, que o aluno consiga se estabelecer a partir de uma opinião crítica, que ele tenha embasamento e fundamentos e, obviamente, independente do tema, o aluno tem que manter a calma para escrever. Ele vai ter um recorte temático, ele vai ter textos motivadores e aí, principalmente o aluno do foco, ele já vai ter essa predisposição tranquila, porque a gente já vem trabalhando todos esses eixos temáticos desde o início do ano. Porque, enfim, a gente não sabe o que esperar, então o aluno tem que ir preparado para tudo. E outro tópico que o aluno deve verificar é que, durante esse processo, desde 2017, que vem aquelas questões lá no STF, que modificou a questão acerca dos direitos humanos, né, dentro da prova do Enem, a gente tem que verificar o seguinte, que mudou sim. Antigamente você zerava se você ferisse os direitos humanos. Hoje você pode sofrer uma diminuição da sua nota, mas ainda há essa possibilidade de você sofrer na quinta competência um problema caso você venha ferir os direitos humanos. Então isso ainda existe, então tem que focar nisso. Tá, porque tem que ter cuidado. Na hora de construir uma proposta de intervenção, tem que lembrar que ela precisa respeitar os direitos humanos. Exato. Principalmente, vamos lembrar a discussão que os meninos de humanas estavam fazendo, a questão da xenofobia, a questão da alteridade, o respeito ao outro. A intervenção, por mais que seu texto não seja anulado na argumentação, mas a intervenção, ela vai retirar uma pontuação gigantesca. Por quê? Porque você não pode propor algo que fira os direitos humanos, que fira as individualidades do outro. Exato. Tem que ter muito cuidado com essas questões e relações. Deixa eu perguntar, a gente vai deixar esse slide para a internet? A gente vai com uma dica de cada um e deixa esse slide para a internet? Pode ser? Então vamos fazer assim, uma dica com o professor Pedro, uma dica com o professor Popó, e aí esse slide, quem quiser ver, a gente já deu uma passada aí, é artes e o quê? E as suas manifestações vai ficar para a nossa aula na internet. Então, você que já viu, sabe da importância, a gente vai levar esse para o focanoenem.op9.com.br. Professor Pedro, uma dica para a prova de amanhã. Vamos lá, gente. Minha dica é cuidado e atenção ao recorte temático. Obedeçam o recorte, vejam os encaminhamentos dos textos motivadores e consigam construir uma argumentação com base naquilo que o Enem pede. Você já tem os encaminhamentos, você precisa só encaixar os seus repertórios e conseguir construir suas relações, mas, principalmente, obedeçam ao recorte. A competência 2 e 3 vão ser primordiais na construção de um bom texto. Professor Popó, a sua dica agora. E aí, pessoal, olha só, na prova de múltipla escolha, você deve observar o seguinte, não extrapole os textos, né, os textos base, certo? São eles que vão servir para você fazer a leitura e interpretar seus textos, uma vez que a prova de múltipla escolha, boa parte dela é feita de interpretação, tá legal? Então, não extrapole os textos bases, verifique o enunciado e vamos lá, e nota 1000 em todas as áreas. Coisa boa, obrigado, professores. Eu vou agora ser professor do foco, tá bom, Motinha? Marcelo, posso ser, né? A minha dica é cuidado com o trânsito amanhã, gente. Saiam de casa mais cedo, se alimentem bem, não contem com a sorte, verifiquem o seu local de prova para fazer tudo direitinho. Chega lá com calma, meia hora antes, uma hora antes, fica numa sombrinha, toma sua água, vamos evitar aqueles memes do atraso, tá bom? Salve, salve você que está com a gente na segunda tela em focanoenem.op9.com.br. A gente está fazendo uma grande revisão aí para o primeiro dia de provas do Enem. Quem vai continuar a nossa aula na internet é Pedro e Popó. A gente vai falar agora de artes e suas manifestações, não é isso? Tá vendo como eu estou prestando atenção na aula? Parece que eu vou fazer prova amanhã. A prova de linguagens, ela sempre tem algumas abordagens artísticas, porque, enfim, a linguagem, ela acaba extrapolando as questões do texto. Então, sempre na prova de linguagens, nós temos uma abordagem, obviamente, das questões relacionadas ao corpo. Então, para quem não sabe, a educação física está inserido
dentro de linguagens. Então, as questões e manifestações do esporte, da educação física, da dança, estão todas dentro das questões de linguagens. E, além disso, nós temos, obviamente, a abordagem das manifestações artísticas enquanto tal. Nós temos artes visuais, teatro, música, dança, arte contemporânea. A arte é extremamente importante porque ela demonstra a capacidade interpretativa do aluno. Então, é quase que obrigatório o aluno ir para a prova de linguagens sabendo dominar as mais diversas manifestações artísticas e, principalmente no que se refere às artes visuais. Vocês devem lembrar dos anos anteriores que sempre nós temos vários quadros sendo interpretados, sendo contextualizados, servindo de ponte para construir relações com a prova de humanas, com a prova de linguagens, às vezes até com a prova de natureza e matemática, dependendo do quadro. Então é sempre lembrar, por exemplo, em artes visuais, não dá, e aí você me confirma, Polanski, o que é que não dá para a gente esquecer? As vanguardas europeias. A gente não pode, por exemplo, ir para a prova de linguagens sem pensar nas mais diversas manifestações vanguardistas. Não dá, por exemplo, para a gente ir para a prova de linguagens sem lembrar, por exemplo, dos principais pintores brasileiros. A gente tem que pensar nos pintores acadêmicos, trazer o Pedro Américo, lembrar do Almeida Júnior, e a gente tem que pensar também nos nossos modernistas. É pensar a Anita Malfatti, é pensar Tarsila do Amaral, Tarsila do Amaral, principalmente que esse ano nós tivemos um boom de Tarsila, esse ano nós tivemos uma exposição maravilhosa no MASP. Então, assim, nós precisamos ir para essa prova com total conhecimento e domínio dessas manifestações artísticas, né, Polanski? Exato. Outro tópico que você deve verificar é a arte contemporânea, tá? Ela cai bastante, por quê? Porque a arte contemporânea, ela vai tratar da arte urbana, ela vai tratar do minimalismo, e dentro dessa perspectiva você começa a perceber o seguinte, a arte urbana, ela tem o quê? O que é que ela traz? O grafite, né? E isso sempre cai, eles gostam muito de tratar sobre essa questão do que vem a ser a arte e de quais são as suas manifestações dentro do espaço urbano, de uma relação de integração social. Então, ele vai fazer justamente isso que o Pedro falou, vai fazer uma relação basicamente entre um texto não verbal, que frequentemente é o texto artístico, e um texto verbal, e pede para que você relacione, tá? Exatamente. Então, esse tópico você deve verificar e você deve ter bastante tranquilidade para conseguir fazer essa relação e verificar sempre. Preste atenção ao enunciado e verifique que você não pode extrapolar o seu campo de visão daquilo que está exposto no texto verbal, no texto em prosa, frequentemente em um texto em verso, e vinculado a uma arte visual, né, que pode ser um quadro, bem como o Pedro falou, ou pode ser qualquer uma das outras manifestações artísticas. E, por exemplo, em relação aos textos musicais, nós temos, o aluno precisa ter obrigatoriamente uma capacidade de compreender metáforas, porque nem sempre os textos musicais, eles pensam uma linguagem literal. Então, o aluno precisa compreender metáfora, o aluno precisa entender e saber interpretar a ironia. A ironia é um dos recortes que o Enem mais gosta de utilizar, porque são as possibilidades que mais geram erro aos alunos. Metáfora, ironia, essa compreensão para além do que está no texto, essa capacidade interpretativa. Então, é extremamente que o aluno vá para a prova de linguagens conseguindo organizar todas as relações. Vamos para o próximo slide, Diego, por favor? Próximo slide, vamos lá. Vamos lá, aqui como a gente tinha conversado um pouco, a questão da educação física, padrão estético, as relações dos esportes, sempre isso vem abordado na prova de linguagens. Vamos passar porque isso aqui é rapidinho. Mais um, vamos para o próximo slide, por gentileza, literatura. E esse aqui é uma das situações de abordagem da prova que mais geram dificuldades, principalmente interpretação de poemas. Os alunos do foco não têm essa dificuldade, mas vários alunos têm encaram com enorme complexidade a interpretação de poemas. Porque, como nós estávamos falando, nem sempre o poema pensa uma linguagem literal. É sempre uma relação poética. É sempre pensando figuras de linguagem. É sempre pensando outros tipos de sequência. É sempre pensando outros desenvolvimentos e a capacidade do aluno de pensar o intertexto. É fazer o link entre o poema e uma realidade, o poema e um período histórico, o poema e uma possibilidade de interpretação, né?
né, Polanski? Exato. Essa questão da intertextualidade, ela vai fazer uma dualidade entre vários textos e vários momentos históricos de construção, tá? Então, verificar sempre o que é que o Enem gosta de fazer. Ele gosta de pegar um momento histórico distinto de um determinado texto e buscar fazer com outro texto, né? Buscar tentar concatenar essas duas ideias de tal modo que você tenha capacidade de verificar em que momento houve aquela produção textual e conseguir fazer essa associação. Em relação à literatura, a gente tem que lembrar outra coisa. O Enem não costuma pedir, por exemplo, as datas. O Enem não costuma pedir, enfim, a data específica que ocorreu cada movimento literário. Mas é importante nós termos essa consciência que a produção literária está ligada a um processo social. É importante a gente saber, por exemplo, que se a gente pega os poemas do Torquato Neto, do Leminski, a gente tem que pensar o seguinte: essa produção está ligada a um período histórico. Qual era esse período histórico? O processo ditatorial, a ditadura militar no Brasil. Então a gente tem que construir essas relações, a gente precisa lembrar de todo esse processo. Como não lembrar, por exemplo, de Machado, que é o autor que mais cai na prova de linguagem, Machado de Assis, e não lembrar das suas críticas à burguesia, o seu processo histórico de interpretação daquela realidade. E, obviamente, nós temos a questão da produção de textos literários, sua recepção e a constituição do patrimônio literário nacional. Então, autores como Clarice, Machado, atualmente algumas autoras que têm ganhado uma importância significativa, como a Carolina Maria de Jesus, a Conceição Evaristo, o próprio Gregório de Vivier, que sempre tem vindo com uns textos, umas sacadas bem interessantes, o Rui Castro e o Nelson Rodrigues, pensando nessa questão da brasilidade, do complexo de vira-lata, são todas questões que podem vir abordadas no texto e que, obviamente, podem nos dar um embasamento interessante para construir uma relação na redação. É só a gente lembrar o seguinte: quando a gente teve aquela abordagem da violência contra a mulher, nós tínhamos na prova o texto de Simone, na prova de linguagens, pensando na construção da figura feminina. Então é sempre pensar isso. A prova de linguagens também nos dá referências interessantes para construir essas relações com a temática de redação. Exato. E né, no que Pedro falava sobre produção literária, tá? O momento de produção e de construção do texto, ele é muito importante para a gente marcar algumas estéticas literárias. E a gente tem que verificar o seguinte: dentro dessa composição, já que o Enem é uma prova que visa a relação de identidade nacional e cultural do Brasil, de formação, então é legal você focar no barroco, é interessante que você foque no romantismo, no realismo, no modernismo e nessas relações de literatura contemporânea, porque é isso que vai formar a identidade e a cultura do país. Então, se você buscar minimamente alguns autores desses variados períodos, então você forma um arcabouço ou uma quantidade de autores suficientes para que você consiga responder às questões. Além de que, se tratando da prova de linguagens, e em literatura nós temos uma abordagem da literatura em língua portuguesa e brasileira, dificilmente nós tenhamos, por exemplo, de novo, o retorno de autores portugueses e tudo mais. Exato. Mas graças à Lei 10.639, nós temos sempre a abordagem de autores de língua africana. Isso. Então, de língua portuguesa em África. Então, a gente pode ter, obrigatoriamente, como nós já tivemos, um texto do Agostinho Neto, a gente pode ter um texto do Pepe Tela, a Mayombe esse ano vai, enfim, ser analisado na FUVEST, então pode vir ser abordado no Enem. Então são vários textos que podem acabar trazendo para aqui o próprio Ondiak, Ana Paula Tavares, enfim, são vários autores em língua portuguesa que podem ser abordados na nossa prova por pensar todas as questões, né, que a gente já está falando. Exatamente. Finalizamos, professores, aí? Finalizamos. Ainda tem slide de vocês? Tem sim. Tem, não, então vamos para os próximos slides. Vamos lá. Estudo dos gêneros digitais. Isso. Então, a função e impacto das novas mídias. Então, o que é que as novas mídias vieram trazer dentro dessa composição de estrutura do Brasil? Falar sobre política, falar sobre economia, falar sobre sociedade, né? Então, essa é a função e impacto das mídias digitais dentro da nossa construção de entendimento. Os gêneros digitais. Então, o aluno, necessariamente, para fazer uma questão, não precisa ver o gênero em si, mas ele tem que ter o conhecimento sobre o gênero. O vlog, o blog e outros, os demais gêneros digitais, né? Além de que nós temos algumas abordagens, por exemplo, as conversas de WhatsApp, o Twitter, o famoso microtexto, que é aquele texto desenvolvido em só 150 caracteres. Então, tudo isso pode ser abordado. Exato, né? Que estão justamente enviesados aqui nos meios de comunicação dentro da relação
dos gêneros digitais também, né? Então, a gente pode verificar tudo isso e verificar a questão da função social das novas tecnologias. Aqui veio, qual é o propósito dela? Então, tudo isso vai cair dentro das questões veiculadas no Enem. Exatamente. Nós temos a abordar essas questões tecnológicas sendo de extrema importância. E a gente consegue, obviamente, construir relações, enfim, com várias temáticas, com várias referências. O próprio Bacurau, a gente tem, enfim, toda essa questão da colonialidade, da colonização, da relação tecnologia. E aí eu queria que a gente desse uma olhada rapidinho em, por exemplo, como essas questões de linguagem, principalmente que constroem essas relações entre texto e imagens, podem ser abordadas. Porque, olha só, nós temos uma fotografia que está vinculada àquela questão da arte. Exatamente. Né? Nós temos uma fotografia e a gente olha lá, por exemplo, uma fotografia que se trata de 2016, enfim, a fachada do supermercado, um indivíduo, um carro. Aí, o que é que ocorre? Você verifica na questão que ela tem variadas formas de escritas, né, sobre o nome supermercado. Tá? Então, o que é que você observa dentro dessa construção de texto? Você tem que ter uma relação de visualizar, é uma arte visual, não é? E a partir disso você tem que compreender ideologicamente como é que se constitui esse olhar sobre essa fotografia, sobre essa imagem. E aí, rapidamente, você chega dentro dessa relação de planejamento linguístico no espaço urbano. Então, observe que, obrigatoriamente, você vê uma fotografia dentro do espaço urbano e você verifica como é que se escreve a variada quantidade de povos que há naquele espaço urbano. Então, é uma forma de você entender como é que a arte visual funciona dentro do espaço urbano. Até porque, vamos lembrar, como o texto é abordado, é a fotografia em si, enquanto movimento artístico, o seu conteúdo, os seus participantes e a relação para com o texto. Isso. Esse era o último slide da aula dos professores. Se quer agradecer a Popó. Muito obrigado. Quero agradecer ao professor Pedro. Vamos fazer a dança das cadeiras. Vem pra cá, Motinha. Inverte com os professores. Motinha para nossa aula na internet. Bem-vindo. Bem-vindo à internet, Motinha. Vamos lá. Vamos embora. Vamos abrir aqui o slide lá que a gente estava na primeira parte da aula na TV, para a gente continuar a nossa revisão para a aula de amanhã. Vamos começar aqui com o professor Motinha. É o próximo slide. Vamos para o próximo slide. Depois de território, a gente está agora em Estado, Cidadania e Democracia. Tema extremamente recorrente na prova do Enem, a discussão sobre cidadania. É fundamental lembrarmos que o conceito de cidadania muda ao longo do tempo. E aí a gente já abre com a primeira democracia que existiu na história da humanidade, onde você tinha que ser homem maior de idade, você tinha que ter propriedade, você tinha que ser nascido em Atenas e ter pai e mãe ateniense. Então, era extremamente exclusivista esse processo. Seguindo ainda na ordem, né, dessas organizações políticas, nós temos o feudalismo, onde havia uma descentralização política. E dentro dessa descentralização política, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar o senhor feudal acima do poder do rei, que continua existindo, mas exerce apenas um poder figurativo. Após o feudalismo, o Estado absolutista. Estado absolutista que nós vamos encontrar seu fundamento, né, principalmente em Hobbes, Lebré, Baudin e Bossuet, né, que são os homens que fundamentam a necessidade do Estado absolutista e também a teoria do direito divino dos reis, certo? Depois do Estado absolutista, século XIX, pós-iluminismo, pós-Locke, Montesquieu, nós temos a República baseada nos três poderes. Não é à toa que o século XIX é conhecido como a Primavera dos Povos, né, que é quando as repúblicas começam a substituir as monarquias e aquelas monarquias também ditas absolutas. Três poderes, tal qual nós, né? Executivo, legislativo e judiciário. Fundamental também lembrarmos que hoje nós temos alguns órgãos e algumas organizações não governamentais que são muito importantes, que sempre aparecem na prova do Enem, como, por exemplo, a ONU, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial de Saúde e também a Unesco,
né, esses órgãos aqui, a ONU principalmente devido à sua ação humanitária e com os direitos humanos, ela cai todo ano na prova do Enem. Então nós não podemos deixar de lembrar da importância desses órgãos que funcionam como reguladores mundiais de uma espécie de criação de um modelo universal de vida, né, entre todos os continentes. Continuando ainda dentro dessa questão do Estado, cidadania e democracia, a gente precisa falar do poder moderador. Exclusividade nossa, só teve no Brasil um poder que foi símbolo do centralismo político, nós não tivemos em outro lugar, né? Então, o Dom Pedro I, ele cria um poder para ficar acima de legislativo, executivo e judiciário e ter o famoso voto de Minerva, caso houvesse uma indecisão entre o executivo, que era ele, e o legislativo, que era o parlamento, que inclusive era eleito por censitarismo, você tinha que ter renda, ele dava o voto de desempate, ou seja, o seu desejo, a sua vontade sempre permanecia. Politicamente, Primeira República, coronelismo, a gente não pode deixar de lembrar da política do café com leite, que o coronelismo dava o suporte à manutenção dessa estrutura de poder, que era aquele ping-pong, aquela interlocução entre Minas e São Paulo. Era Vargas, e Estado Novo sempre aparece a ditadura de Vargas. Período militar, lembrarmos do AI-5 e lembrarmos também, por termos nesse momento um governo que tem uma indicação militar, das coisas positivas que houveram também no regime militar. Né? O professor Marcelo, inclusive, gosta muito dessas ideias também. As próprias superintendências de desenvolvimento do Centro-Oeste, Sudeco, Sudã, né, da região Norte, a Sudene, do região Nordeste, integração do Brasil, a ampliação da malha viária, né? Enfim, a Zona Franca de Manaus, nós temos sim, Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, enfim, nós temos alguns processos interessantes e dentro também do chamado milagre econômico. E a outra questão que sempre cai, as constituições do Brasil. A gente não pode deixar isso de fora. A Constituição de 1988, que inclusive é muito utilizado como recurso na redação, certo? Professor Anderson, né? Exato, né? Quando a gente está tratando aqui, gente, de Estado, cidadania e democracia, nós temos que lembrar de uma coisa importante, tá certo? O Estado, enquanto conceito filosófico, é um conceito moderno, ou seja, surgiu nesse movimento histórico da passagem do feudalismo para os Estados nacionais, né? Para a modernidade. E as teorias que começam a tentar entender esse movimento histórico, que é o Estado, que enquanto conceito a gente compreende como uma instância, tá certo? De mediação entre indivíduo e sociedade, ou seja, o Estado não é nem um indivíduo e nem a sociedade em si. É uma instância de mediação entre esses dois entes conflituosos, tá certo? E as primeiras teorias que aparecem na filosofia são as teorias contratualistas, como já mencionado Hobbes, né? Também o John Locke, também o Jean-Jacques Rousseau, são os três principais. Outro essencial também é o Montesquieu, também já mencionado pelo professor Motinha, tá certo? Olha só, o Hobbes, lembrar só, teórico da monarquia, tenta justificar filosoficamente a monarquia. O Locke, teórico da democracia liberal, beleza? E o Jean-Jacques Rousseau, teórico da democracia participativa. Só lembrar desses três conceitos já é muita coisa. E aqui a gente também vê, dentro dessa passagem para a filosofia moderna e filosofia contemporânea, as teorias da justiça. Um filósofo recente que tem sido cobrado muito é o neocantiano, chamado John Rawls, tá certo? Esse cara tem caído muito nas provas do Enem, tanto citando o conceito de autonomia, um conceito moderno, com possibilidade do indivíduo agir através de um autogoverno da razão dentro da sociedade, beleza? Como também os princípios de uma democracia constitucional. Pronto, John Rawls e os novos neocantianos, digamos assim, né? E também o conceito de biopoder tem sendo muito abordado, né? Como, através da obra do Michel Foucault, nós podemos compreender o poder como sendo essa relação social que estabelece parâmetros disciplinares, de dominação e assim por diante. Então, quando a gente fala de Estado, cidadania e democracia, lembrar desses conceitos e desses pensadores. Vamos passar para o próximo slide, então. Sim, sim. Próximo slide, evolução tecnológica e revolução comportamental. E aí nós temos o quê? As relações de trabalho ao longo do tempo.
Você vê muita gente dizer que os negros já estavam acostumados com a escravidão. Na verdade, a escravidão já existe desde os primórdios, o escravo de guerra e o escravo por dívida, né? E ao longo do tempo, a sociedade humana ela vem se libertando do princípio da mão de obra escrava, principalmente a partir da Revolução Industrial, com a implementação do trabalho assalariado. Então, o que nós temos que entender? Essa justificativa para a escravização do negro é pífia. Por favor, esqueçam isso. Né? A escravidão ela era muito conhecida. A diferença é que no século XVI nós temos a escravidão étnica, tá? Que é totalmente diferente daquilo que houve na antiguidade, escravidão por dívida e escravidão de guerra. Nesse contexto da evolução tecnológica e a revolução comportamental, o surgimento e a ascensão da burguesia é fundamental. Por quê? É a burguesia que vai estabelecer, por exemplo, uma nova classe que vai surgir, que é o proletariado, que é justamente aquela mão de obra assalariada que até hoje nós vamos encontrar na sociedade, e sempre haverá um conflito, né, entre burguesia e proletariado, porque uns entendem que o lucro deles é baseado principalmente em quanto menos remunerar o proletariado. E nesse contexto todo, qual é o grande pano de fundo que vai nutrir toda a sociedade, né, do século XIX, XX e XXI? É justamente a Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial consolida o capitalismo que nasce ainda na forma mercantil, durante o mercantilismo, lá no processo do Renascimento, da crise do feudalismo, e acaba trazendo uma organização econômica que vai mostrar todas as nuances do que acontece na humanidade ao longo do tempo. E aí a gente entra no século XXI, as tecnologias de informação. Né, professor Marcelo? Essas tecnologias de informação, elas estão transformando todas as relações sociais, todas as relações, principalmente na ordem de comunicação, certo? A gente chega aqui no momento do meio técnico, científico, informacional. Aquele momento onde a informática e as tecnologias de comunicação transformam todas as realidades no pedido, no consumo, no ir e vir de informação. Observe que hoje, qual é a principal fonte de notícia? É o WhatsApp. A principal fonte de notícia é o seu Instagram, é o seu Twitter. Não é mais aquelas tradicionais formas de comunicação como a mídia tradicional, o jornal, a rede TV. Na verdade, essas mídias tradicionais vêm utilizando dessa mídia digital para poder reproduzir, então, sua informação e poder trabalhar com ela, certo? Exato. Gente, outra coisa interessante para a gente lembrar quando a gente fala de evolução tecnológica é de que o século XX é a expressão máxima daquela vitória da razão iluminista, não é isso? Parece que o modo que o ser humano tem de compreender racionalmente o mundo em que ele vive e a natureza e dominar através da ciência teve essa sua expressão máxima nesse desenvolvimento científico e tecnológico do século XX. O que foi que isso gerou de legal para a humanidade? 2 grandes guerras, não foi isso, professores? Então, veja só, o julgamento ético do uso da tecnologia é essencial, porque, veja, nós nos desenvolvemos muito, mas criamos bomba atômica, criamos vigilância através dos meios de comunicação. Então, veja, desenvolver-se tecnologicamente, cientificamente, nem sempre significa desenvolver-se eticamente. Daí, olha, aquela questão que é muito abordada pelos pensadores da Alemanha no século XX, que foi onde surgiu o nazismo, né? A razão instrumental e a razão crítica. Por que o que é a razão instrumental? Essa inteligência humana de criar ciência, de desenvolver tecnologia, mas de não exercer uma crítica sobre a própria ação. Então, veja bem, é essencial lembrar do Martin Heidegger falando da crítica técnica, é essencial lembrar também dos pensadores de Frankfurt, do Hans Jonas e assim por diante, beleza? E a sociedade em redes é hoje, né, muito discutido através do Manuel Castells, do Pierre Levy, que são sociólogos importantíssimos na nossa era, que tenta compreender até como a cultura tem saído dessa vivência concreta, né, e ido para as redes. Isso tem definido o que é a realidade hoje em dia. Então, lembrar desses pensadores, desses temas é essencial também. Um tópico semelhante aqui é a sociedade em rede. A geografia vai tratar da aldeia global, né? Todo esse contexto onde a sociedade global está integrada a partir dos sistemas de comunicação, transporte, onde a comunicação, a informação, o consumo, tudo ocorre de forma
rápida, célere, né? No tempo, certo, da internet, no tempo da era digital. Então, a gente tem na geografia esse conceito da aldeia global que completa, né, um pouco dessa sociedade em rede. Vamos agora para o próximo slide, onde a gente tratará ainda um pouquinho dessas relações, como, por exemplo, as problemáticas urbanas. Quando a gente está falando aqui de problemática urbana, o que é que a gente está tratando, gente? O que é que existe dentro do espaço urbano? A maior parte da população mundial, a maior parte da população brasileira vive no espaço urbano. Quais são os problemas que o urbano apresenta? Nós moramos no urbano, nós conhecemos alguns desses problemas. Problemas de ordem social, como violência e moradia. Problemas de ordem de infraestrutura de transporte, a questão do transporte, o ir e vir, o deslocamento das pessoas dentro do espaço urbano. Cuidado também para o deslocamento de pessoas com deficiência. É uma temática também, certo, que o Enem aborda. Então a gente tem essa questão social, essa questão também de ordem ambiental, as enchentes, os desmoronamentos. Então a gente tem essas condições que ocorrem no espaço urbano. Nós vivemos nele, nós vivenciamos algum desses problemas. Vale a pena então você ligar o seu alerta e, mais uma vez, saia do senso comum. As causas das problemáticas, elas são várias, então vá na internet, pesquise um pouco desses problemas que nós citamos aqui e vá melhor preparado. Dentro dessa questão urbana, nós temos o quê? A nossa sociedade capitalista baseada no consumo. Mas aqui é lógico, gente, a sociedade capitalista, vai dizer o professor Milton Santos, a pedra fundamental, filosofal da sociedade capitalista é o consumo. Afinal, não adianta eu explorar a matéria-prima, não adianta eu produzir, não adianta o produto estar no comércio. Alguém tem que chegar, botar o dinheiro para fora e tirar do comércio. O consumo tem que existir. Então, as sociedades capitalistas se organizam em cima do consumo. Quando essa organização ela não é feita plenamente, nós vamos ter um problema também que volta para cá, o lixo. O problema do lixo urbano também se insere dentro de uma ideia de consumismo. E esse espaço urbano, esse espaço onde nós vivemos, temos que pensar os nossos recursos naturais. Nós temos água, tá? Pensa nela. O Brasil, ele é um país com deficiência no tratamento da água, no seu tratamento de esgoto. Então, é importante que você tenha uma noção dessa realidade, certo? Dessas questões que o espaço urbano apresenta. Um outro tópico que eu queria trazer para vocês, ao lado do urbano, é o tópico agrário. E aqui, gente, preste atenção. Esse é o assunto mais cobrado na prova do Enem todos os anos. Esse é o assunto que, sabe aquela coisa? Ou cai, sim ou com certeza. Isso é fato. Cabe a você, e aqui vai uma dica, mais uma, vai na internet, procura reportagem. Tem reportagem, né? 2 minutos, 3 minutos ali, explicando um pouco da situação da agricultura no Brasil, seja da agricultura familiar, seja da agricultura ligada ao agronegócio, que é o que nós temos aqui nesse ponto. Identificar as características do que se chama a agricultura tradicional, familiar, e as características do que vem a ser uma agricultura moderna. Essa agricultura moderna, intimamente ligada com o quê? Com esse momento denominado Revolução Verde. Foi quando a ciência, a tecnologia, aqueles benefícios que a Revolução Industrial construiu, chegou no campo. Agora, a ideia não é só produzir, a ideia é tender agora a uma eficiência dentro da produção do campo, para que aumente assim a produtividade e possa distribuir dentro de uma escala global. Uma vez que Revolução Verde, pós-Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente está dentro desse contexto que da globalização, temos que produzir para atender a uma demanda cada vez maior. Exato. Gente, olha só, mais uma coisa, para a gente falar sobre a questão da terra, a gente precisa lembrar do que é a Constituição moderna, no sentido de que o que constitui o ser humano na modernidade, tá certo? Tem um pensador essencial aqui para vocês lembrarem nessa relação, né, separação entre homem e natureza, que é o Francis Bacon, tá certo? Lá no Renascimento. O que foi que o Francis Bacon fez? Ele compreendeu que a única maneira do ser humano viver adequadamente nesse mundo era se sobrepondo à natureza. Sabe aquela relação patriarcal? A mãe natureza, o pai é a humanidade, entende? E o pai assume o poder dessa relação. Ou seja, relação entre homem e natureza, essa separação faz com que a gente se conceba como o senhor da natureza. E a gente pode utilizá-la como bem quiser. O que é que essa percepção moderna gerou?
todo esse desequilíbrio ambiental que nós estamos vivenciando hoje em dia. Isso é, inclusive, um bom argumento para a redação, né? Se cai meio ambiente amanhã. Fiquem ligados, tá certo? E outra questão aqui, só para finalizar, o princípio de responsabilidade, escrito por Hans Jonas, no século passado, século XX. Esse cara disse o seguinte, olha, é uma responsabilidade ética quando a gente está usando a terra e desenvolvendo tecnologia, pensar nas próximas gerações. Beleza? Porque se eles não existem ainda, quando eles passarem a existir, o que eles vão viver é resultado do que a gente faz hoje. Então, lembrar disso. Ok, gente? Professores, muito obrigado, viu, por essa super revisão. A revisão tinha que ser foco vestibulares mesmo. Obrigado de verdade. Boa sorte para os alunos de vocês amanhã. Para todos, né? Para todos. Verdade. Todo mundo. Gente, ó, boa prova. Muito obrigado. Cuidado. Lembre-se de todas as dicas que os professores deram aqui hoje. E lembrando que aqui no site onde vocês estão, tem todas as outras aulas. Então, o que os meninos falaram hoje, você pode voltar lá na primeira, segunda, terceira aula, dar uma olhada em tudo que a gente falou. Boa prova e não se esqueçam, porque no próximo sábado a gente ainda tem aqui o nosso último Foca no Enem. Pega esse link aí, focanoenem.op9.com.br, espalha para todo mundo fazer sua revisão. Valeu, gente. Tchau.